A igreja existe em 3 instâncias: a eclésia, a instituição e o corpo místico de Cristo. O primeiro contato que um pecador tem com o povo de Deus é na eclésia. O termo grego eclésia significa retirados para fora. É a ideia de pessoas que saíam das suas casas, eram retirados das suas casas, não por obrigação, por livre e espontânea vontade, para participar na ágora, nas praças da cidade, de uma reunião que tinha relação com a cidade onde moravam. Então, a eclésia é uma reunião pública que acontecia num lugar público. A eclésia se reunia na ágora, a reunião se dava na praça. Então o povo era retirado de dentro das suas casas para a praça para discutir algum assunto público. E Jesus disse então: edificarei a minha igreja, porque a minha igreja tem cunho espiritual, tem um cunho realmente eclesiástico na acepção moderna da palavra. Né? A igreja é uma reunião de salvos. Ele disse então: edificarei a minha igreja. Essa aí é a primeira instância, a primeira experiência do pecador se dá na eclésia, na reunião. Alguém convida você para ir para a igreja, alguém convida o pecador para ir para a igreja, e o primeiro contato que ele tem então com o povo de Deus, com a igreja, é numa reunião, que se dá num templo, pode se dar numa casa, numa tenda, em qualquer lugar onde estejam 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Ali é a eclésia, a primeira instância da igreja. A segunda instância da igreja pode existir ou não, ela é simplesmente contábil. É a igreja organização. A igreja existe enquanto organização para que ela tenha um nome social, um registro na prefeitura, para que a prefeitura saiba que aquela sociedade está ali reunida e organizada. Então essa igreja, instituição, é a igreja registrada na cidade, no bairro. Ela tem também um hall de membros e você pode pertencer ou não a esse hall de membros. Isso não vai fazer diferença na sua salvação. Se você tem ou não um cartão de membro, isso aí não quer dizer nada. Tá bom? Isso aí é só para efeito de organização. Não estou dizendo que não é necessário, que não é bom. Não, é bom sim, a igreja precisa ter. Ela deve ter sim um hall de membros. Mas eu estou querendo dizer que em relação à salvação isso não significa nada. Essa daí é a segunda instância da igreja. A igreja enquanto organização, aquela que tem um hall de membros. E a terceira e mais importante instância da igreja é aquela espiritual. É aquela que está descrita em Hebreus 12 e 23. Mas chegastes à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Chegastes a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa aqui é a terceira instância da igreja. Se você não pertencer a esse estado de coisas aqui, você não é igreja. Eu posso até não pertencer a uma igreja organizada, eu posso até não ter o meu nome num hall de membros, mas fazer parte daqueles que foram salvos, daqueles que foram chamados de todos os povos, tribos, línguas e nações, isso daí é primordial. Se eu não fizer parte dessa igreja, se eu não fizer parte dessa terceira instância da igreja, se eu não for parte do corpo místico de Cristo, então eu não sou igreja. Eu não sou transformado e nem capaz de transformar. A igreja enquanto instrumento de Cristo, a igreja enquanto corpo místico de Cristo, eu não estou falando daquela que se reúne num lugar, porque você não precisa ser transformado para se reunir como igreja. Você não precisa ser transformado para fazer parte de um hall de membros de uma igreja. Você não precisa ser transformado para fazer parte de uma organização, mas para pertencer ao corpo místico de Cristo, ou você é transformado ou você simplesmente não pertence. Ou eu sou transformado, ou eu simplesmente não pertenço ao corpo místico de Cristo. Porque com esse não tem negociação. Ou a santidade invade o nosso coração, transformando todo o nosso ser. E nós então, depois de transformados, de lavados, de remidos, nós fazemos parte desse corpo místico de Cristo. Ou então isso não acontece. Então, queridos, evangelho é sinônimo de transformação. A transformação vai ter que se dar em 2 âmbitos. Primeiro no pessoal, depois no social. Não existe transformação social do ponto de vista da igreja se não houver transformação pessoal antes. Primeiro você se transforma, depois você transforma pessoas.
A igreja capaz de transformar a sociedade é aquela igreja que viveu uma transformação. Lembrando que igreja é a tradução do grego eclésia, que significa uma reunião feita num lugar. Tá bom? Mas você precisa ser igreja de Cristo. Ele diz: vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja que Jesus edifica, ela é o seu próprio corpo místico. Essa igreja edificada em Cristo é formada de pessoas transformadas pelo Evangelho. E essas pessoas transformadas podem transformar o mundo, podem transformar a sociedade, podem transformar o bairro, podem transformar os amigos, famílias e etc. Então, se você não se transformar, se você não permitir se transformar, você não será capaz de transformar ninguém.